Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos os senhores que nos acompanham nesta catequese de quarta-feira da segunda semana do tempo pascal. Nós que estamos desde segunda-feira refletindo, meditando a presença da Santíssima Virgem nos evangelhos de Mateus, Lucas e João. Hoje nós iniciaremos, queridos ouvintes da Rádio Catedral, amigos telespectadores da Web TV Redentor, que nos acompanham também pelas mídias sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos meditar sobre a presença de Nossa Senhora, da Virgem Maria, no Evangelho de São Lucas. Podemos dizer que, por excelência, é o Evangelho mariano. Mas, como temos feito, iniciamos o nosso momento de catequese com a tão tradicional oração já encontrada no seu primeiro papiro no século III, a vossa proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós, assim como falamos do Evangelho de São Mateus, na segunda e na terça-feira, hoje, quarta-feira, iniciaremos também chamando a atenção, ressaltando o Evangelho da infância presente na Escritura de São Lucas. Diferentemente de Mateus, que tem a São José como um protagonista, para assim colocar a Virgem no pano de fundo do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da adoração aos magos, São Lucas coloca a Virgem Maria como a protagonista desse Evangelho da infância, cujo hoje nós iremos meditar de forma específica sobre a Anunciação. Mas dou uns traços gerais para essas características do Evangelho da infância narrado por São Lucas, que tem a Maria como personagem central. O Evangelho da infância de Jesus nos fala da embaixada, da visita do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora, depois nos relatará a visitação da Santa Virgem a sua prima Isabel, que 6 meses antes ficou grávida de Zacarias, nos mostra como, naquele momento tão sublime do nascimento de Jesus, Nossa Senhora envolveu em panos ao menino Deus, como deve ter sido tão bonita aquela hora, aquele momento em que Nossa Senhora contempla com seu olhar adorador o primeiro sorriso do menino Jesus, a fisionomia de Deus feito homem. E por fim, nós também podemos encontrar aquele dito de que a Virgem Maria tudo conservava no coração. É quando já vamos encerrar esse entendimento, a compreensão do Evangelho da infância de Cristo em São Lucas, tendo a Maria como protagonista. Mas qual é a finalidade, uma vez que São Mateus tinha a finalidade de mostrar aos judeus que havia nascido o Salvador, que havia chegado o Messias a partir do Evangelho da infância? Qual é a finalidade do Evangelho da infância na Escritura de São Lucas? Pois a finalidade de convidar a todos os gentios a acreditar e confessar a sua fé na divindade de Cristo. Cristo verdadeiramente Filho de Deus. Por isso, meus amados irmãos, São Lucas inicia o seu evangelho com um díptico, seja a Gênesis de São João Batista, seja a Gênesis de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito interessante que nós vamos entender que tanto a Gênesis de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a de São João Batista, todo o enredo, o cenário que envolveu o nascimento de ambos, terá suas características
muito bem sublinhadas e ressaltadas no Evangelho de São Lucas, na Anunciação, que hoje nós vamos meditar e estudar, e depois, calmamente, os senhores poderão fazer a leitura orante da palavra. Lucas 1, versículos 26 a 38. Repito para os senhores. Lucas 1, versículos 26 a 38. Já nos versículos 26 e 27, leio para os senhores. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Nesses 2 primeiros versículos que nos introduz ao episódio sublime da anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem, quando também acontece a concepção por obra do Espírito, que falamos a encarnação do Verbo de Deus no ventre de Maria, já existe uma ambientação geográfica, temporal e podemos dizer humana. Interessante que esse episódio da anunciação acontece 6 meses depois da anunciação ocorrida a Zacarias, o pai de São João Batista, esposo de Santa Isabel, a prima de Nossa Senhora. Enquanto o ambiente, o geográfico da anunciação, nós podemos fazer uma contraposição entre a anunciação que acontece a Nossa Senhora e a anunciação que acontece a Zacarias. A anunciação de Cristo e a anunciação do seu precursor, São João Batista. Primeiro, a anunciação de Zacarias acontece no templo em Jerusalém, com todo aquele ambiente solene da liturgia que o Antigo Testamento nos narra. Não deixemos de recordar que Zacarias era um sacerdote. Qual foi o ambiente da anunciação de Nossa Senhora? Uma humilde habitação, um humilde cômodo de uma casa em Nazaré. Gostaria de ressaltar aos senhores que Nazaré era um povoado da Galileia praticamente insignificante, sem muito prestígio em todo o contexto da Galileia. Era o lugar das pessoas mais simples na Galileia. Quando nós adentramos ao ambiente humano, vamos percebendo ainda mais, já vimos a geografia da diferença da anunciação à Virgem e a Zacarias, já percebemos também a diferença temporal dos 6 meses que separa ambas as anunciações, mas gostaria de chamar e adentrar com o Senhor nessa diferença do ambiente humano. E o ambiente humano nos coloca justamente diante do diálogo. O diálogo com Zacarias, sacerdote da família de Abias, e o diálogo com Maria, uma donzela que repetidas vezes, ou seja, em 2 vezes, um versículo após o outro, São Lucas não chamará simplesmente de donzela, mas sublinhará, marcando com o vocábulo virgem, para mostrar a obra milagrosa da concepção por obra do Espírito Santo, de que não houve nenhuma interferência humana na encarnação do Verbo de Deus. Interessante, aquela menina, aquela donzela, que era virgem, não tinha uma ascendência conhecida, não tinha uma proeminência, assim podemos dizer, na sua linhagem, mediante a diferença em que se destacava, então, Zacarias, o pai de São João Batista. A anunciação, humanamente, no âmbito humano do diálogo entre Gabriel e Zacarias, é muito diferente do diálogo entre Gabriel e Nossa Senhora. A anunciação a Zacarias acontece com um tom solene. Isabel e Zacarias recebem elogios da parte de São Gabriel. Como foi a anunciação, o diálogo
humanamente falando, entre a Virgem e São Gabriel. Podemos utilizar 2 adjetivos: foi sóbrio e simples. Características tão específicas e peculiares da interioridade, daqueles que possuem uma intimidade de entrega total a Deus. Sobriedade e simplicidade, 2 virtudes tão necessárias para todos nós em todos os momentos da nossa vida. O que Nossa Senhora possuía aos olhos humanos para receber a embaixada, a visita de São Gabriel? Absolutamente nada. Aos olhos humanos, Nossa Senhora não poderia ter recebido justificativas para ser agraciada com um favor divino. Mas a atitude de São Gabriel, meus irmãos, é muito diferente. Porque a atitude de São Gabriel para com Nossa Senhora é a atitude de um mensageiro, de um enviado por Deus. A atitude de São Gabriel, já com Zacarias, recordemos, ele aparece à direita do templo, do altar do templo, e ele não somente fala a Zacarias, mas como ele dá ordem e também corrige a Zacarias, dando-lhe a punição da mudez, pela incredulidade, ou seja, aquele sutil castigo de correção à falta de fé nos planos divinos pelos quais passavam o coração e a alma de Zacarias. Olha que interessante, né? Não somente a diferença geográfica, a diferença humana, de tempo, da anunciação, seja de São Gabriel a São Zacarias, seja de São Gabriel a Santíssima Virgem Maria. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito belo, que algumas vezes nos passa despercebido, ou numa leitura da Sagrada Escritura, no estudo, nós não podemos deter os olhares do coração para uma questão. Enquanto Zacarias vai ao templo e se encontra com São Gabriel, Zacarias vai ao santuário do Pai e lá encontra a Gabriel. Com a Virgem, é Gabriel quem vai àquela humilde casa. Eis que nós já começamos a entender não somente os traços, mas os fundamentos do mistério da encarnação. E qual é o fundamento primordial do mistério da encarnação? Deus vem a nós homens. Deus entra na nossa casa. Antes, os homens iam ao templo de Deus para gozar da presença divina. Com a encarnação, é Deus quem vai à presença dos homens para que os homens gozem do verdadeiro Emanuel e acreditem que Ele está no meio de nós. Meus irmãos, gostaria agora de conduzi-los nessa catequese sobre a presença da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, a uma atenção, a uma observação muito delicada dos versículos 28 a 30. Leio para os senhores. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou inquieta com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria. Meus irmãos, São Lucas, ele ao escrever na língua grega o seu evangelho, ele utiliza a expressão haire, alegra-te. Pouquíssimas vezes São Lucas expressa dessa forma uma saudação, expressa com este vocábulo a alegria que o anjo Gabriel, na sua anunciação, quis assim expressar a Nossa Senhora. São Lucas, ao longo da sua
escritura evangélica, utilizará a terminologia eirene, que significa o shalom. Eirene, que é a paz contigo. Mas não. Ele chama a atenção, ele recalca muito bem que o quanto o arcanjo São Gabriel, ele não deseja a paz à Santíssima Virgem imediatamente quando surge ela. Ele utiliza a expressão alegra-te, porque era preciso, com aquela saudação do arcanjo, São Lucas mostrar no seu evangelho que aconteceria naquele momento uma intervenção extraordinária de Deus na história da salvação. Eu digo aos senhores que no Antigo Testamento, esta expressão do exultar-se, dessa alegria fora do comum, exacerbada, é somente proferida por 4 vezes na Sagrada Escritura, nos livros veterotestamentários. Passo para os senhores poderem ler e estudar em casa com tranquilidade. Nas passagens de Sofonias 3, versículo 14, Sofonias 3, versículo 14, livro de Joel, capítulo 2, versículo 21, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, então, Joel, capítulo 2, versículo 21, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Os senhores vão observar nessas 4 passagens evangélicas o quanto a saudação que lá estão, essas saudações escritas nestas diferentes passagens, evoca a mesma saudação de alegria que o arcanjo São Gabriel assim faz com a Santíssima Virgem. Ou seja, esse alegra-te é o pórtico de um feito misericordioso. Ou seja, este alegra-te é sempre o pórtico de uma obra nova de Deus, uma obra para sempre. Por isso, hoje pode ser para mim, para todos os senhores, essa palavra que deve ressoar ao nosso coração, talvez sem muitos motivos. Alegra-te. Deus não somente faz uma obra nova, Deus realiza uma obra perene de misericórdia. A saudação do alegra-te, ela vai unida com a segunda expressão, que em grego São Lucas dirá kecharitomene, cheia de graça. Maria não foi acumulada de graça somente pelo fato de ser concebida a mãe do Salvador, de ser concebida pelo Espírito Santo, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muitas vezes existe um equívoco exegético de interpretação da Sagrada Escritura, mas que a Igreja Católica nos ensina perfeitamente, que esse cheia de graça não é a graça da maternidade divina, é porque Nossa Senhora já havia sido acumulada de graças celestiais, de dons sobrenaturais, e o mais bonito, Nossa Senhora correspondeu a essa graça. Por isso, nós podemos perfeitamente fazer um paralelismo entre Lucas, capítulo 1, versículo 28, que terminamos de ler, e São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Lucas 1, 28 e a carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. O que é essa cheia de graça? Algumas vezes rezam equivocadamente, Ave Maria cheia de graças. Não, cheia de graça. E nós devemos aprender o porquê deste singular. Primeiro, o que nós estamos agora descobrindo, que essa graça, ela está vinculada ao efeito, ou seja, ao efeito na vida de Nossa Senhora. Essa graça não está dizendo
da origem de Deus, que é o autor de todas as graças. Primeira conclusão que devemos aprender: Ave Maria, cheia de graça. Depois, uma segunda conclusão: essa graça não é a maternidade de Nossa Senhora que está sendo dita naquele momento pelo arcanjo São Gabriel, mas é uma graça que lhe foi dada anteriormente. Não se esqueça que no dia 21 de novembro nós comemoramos a apresentação da Virgem ao templo, quando ela se consagra a Deus, sendo levada pelos seus papais São Joaquim e Santana. Maria corresponde à graça daquela entrega. E é muito interessante, meus irmãos, que evidentemente os dons que Nossa Senhora recebe, essa graça sobrenatural que já acompanha desde sua entrega a Deus, é em previsão à maternidade que ela não sabia. Deus aproveita. Por isso, nós podemos entender o quanto Deus, através do arcanjo, diz a Nossa Senhora que encontrou graça em Maria. O que significa essa expressão? De que Nossa Senhora agradou a Deus com a sua vida. Ou seja, o exercício da vida de Nossa Senhora não era uma simples sobrevivência. O exercício da vida de Maria era a vivência de uma graça. Recorda-nos muito a história de Noé. E eu deixo para os senhores meditarem o que é o momento em que Deus abençoa, encontra a graça na vida de um ser humano. Gênesis 6, versículos 8 a 14. Repito para os senhores, Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 14. Vejam a semelhança da história de Noé com essa expressão que São Gabriel dirá a Nossa Senhora: eis que Deus encontrou graça na sua vida, ou seja, a correspondência de todos os seus dias foram favoráveis ao amor e aos olhos de Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a Virgem é cheia de graça. Interessante que o arcanjo, ao longo do relato da Anunciação, a saúda com o alegra-te, chama a Virgem, utiliza o vocativo cheia de graça e completa dizendo: Kyrios metasou. São Lucas escreve em grego: o Senhor está contigo. Muito diferentemente de outras expressões que ele utilizará em seu evangelho, quando São Lucas apropria-se da linguagem judaica do a paz esteja contigo, que era a saudação comum e vulgar dos judeus. Por que São Lucas chama a atenção que São Gabriel saúda a Nossa Senhora não com o a paz esteja contigo, mas com a afirmação: o Senhor está contigo. Porque já no Antigo Testamento, meus amados irmãos, não foram muitas as vezes em que esta saudação, o Senhor está contigo, ou eu estou contigo, foram destinadas ao povo, ou então, singularmente, a alguns indivíduos. Chama a atenção, por exemplo, quando Deus saúda ao povo eleito, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 33. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 33. Ali, numa atitude de intervenção e de companhia, de presença, o Senhor Deus, ele diz ao povo eleito: eu estou contigo. Mas singularmente, o Senhor também proferiu estas palavras para alguns. Por exemplo, como proferiu a Moisés. Logo no início lá do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Vale muito bem comparar essa palavra de São Gabriel a Nossa Senhora, ao mesmo tempo as palavras de Deus ao povo eleito no segundo livro das Crônicas, depois a palavra de Deus a Moisés individualmente, e
aqueles que nos escutam, nossos amigos da Web TV Redentor, da Rádio Catedral, das mídias, eu deixo mais um outro exemplo. A palavra de proximidade que Deus diz a Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Mas é muito interessante que esse Kyrios metasou, o Senhor está contigo, merece um destaque para a preposição com. Tanto para os judeus, bem como na cultura helênica, não esqueçamos que o Evangelho de São Lucas foi escrito para os gentios. A preposição com, ela sempre quis mostrar a presença divina, não de uma forma passiva. Deus não somente está comigo, mas Deus está comigo operando na minha vida. É muito interessante que a assistência de Deus mostra a Nossa Senhora, como foi mostrado a Moisés, a Jeremias, ao povo eleito, de que a presença dele não era uma presença calada, muda, ainda que fosse discreta, era uma presença ativa, operante. O mesmo acontece com a nossa vida. A assistência Deus sempre dá para aquilo que Ele nos pede. Por isso, o arcanjo, ao invés de dizer à Virgem, a paz esteja contigo, ele diz, o Senhor está contigo, porque Nossa Senhora, nós meditamos aqui na Anunciação, Nossa Senhora se sente pequena. Quem não se sentiria pequeno diante da grandiosidade da missão confiada por Deus? E é justamente esse, o Senhor está contigo, na preposição com, que tanto os judeus como os gregos, eles entendem a intervenção divina nos ajudando na execução dos planos e dos pedidos que nos são feitos. Por isso, meus amados irmãos, há uma inquietação, nós escutamos no versículo 29, Nossa Senhora de São Lucas chega a ficar intrigada com aquelas palavras do arcanjo São Gabriel. Essa inquietação não era uma dúvida, essa inquietação era a demonstração do quanto era pequena mediante o plano que se desvendava em 3 etapas nas palavras do arcanjo. Conceber em seu seio, parece um pleonasmo, né? Conceber no seio. É proposital esse pleonasmo dito pelo arcanjo e escrito por São Lucas, porque já no livro de Oséias e no livro de Isaías, havia a promessa de que Deus habitaria no meio do seu povo. Então esse concebido em seu seio mostra que Maria estava recebendo a Deus no meio do seu povo. Deixo as passagens bíblicas para que os senhores possam, dessa forma, fazer um paralelo de estudo bíblico. Isaías 12, versículo 6 e Oséias 11, versículo 9. Repito, Isaías 12, versículo 6, Oséias 11, versículo 9. A segunda etapa daquele plano que se desvenda diante de Nossa Senhora, e por isso ela fica tão intrigada diante de sua pequenez, é que ela daria a luz ao seu filho, mas ao Filho de Deus, o Redentor. E a terceira etapa, nada mais nada menos, que atualiza a profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que lá São Mateus, nas nossas primeiras catequeses sobre Nossa Senhora, também utiliza, ou seja, Maria faria a revelação do nome de Jesus. Interessante que na profecia de Isaías, aborda-se que aquela que é a Alma, ou seja, a mãe, a virgem, que dará o nome, assim colocará Emanuel, Deus conosco. Nossa Senhora, a Alma,
do povo da nova aliança, a Alma, ou seja, a mãe de Deus feito homem, colocará, revelará que nome? O nome de Jesus, que significa Deus salva. Um Deus, Emanuel, que está no meio do seu povo para salvar. Aí nós encontramos outro cumprimento das promessas de Deus através dos profetas e especialmente no livro do profeta Isaías. Essa é a nossa catequese para o dia de hoje. Espero que possamos, ao longo desses dias, aprofundar na riqueza da presença de Nossa Senhora, meus amados irmãos, no Evangelho de São Lucas. É o Evangelho mariano por excelência. Que São Lucas nos ajude nessa proximidade do mês de maio a vivermos muito unidos com Nossa Senhora esse alegra-te, mas contemplando o fulgor da ressurreição. Uma noite muito santa e feliz para todos os senhores e desejo uma boa oração do Santo Terço com o nosso cardeal Dorani João Tempesta. Deus os abençoe.